E aí galera, tudo bem? O que vocês acharam dessa provinha que nós fizemos em 15 questões para fazer um up, botar um gás, pedindo toda a matéria que a PUC pode exigir agora no sábado. Então tu viu que a prova está super bem distribuída, com interpretação de texto, com questões de nexos, com questões lá no finalzinho, aquelas de classes gramaticais para te matar, para fazer uma pegadinha e aí por diante. Então vamos começar, não vou ler os textos porque tu já leu, tu já fez a prova, né? Esse aqui é um vídeo de correção, mas vou começar fazendo meio que alternativa ou alternativa, tá? Sobretodas de texto, para ver o que tu pode ter errado, o que tu pode ter acertado, o que tu pode ter ficado inseguro. Então eu estou começando com a questão 121, que diz assim, ó, as informações do texto permitem concluir que o gabarito aqui que tu tirando vai dar Equador, né? A exploração da terra na região amazônica tem prejudicado a biodiversidade local, mas não se pode afirmar categoricamente que tem relação com as queimadas de 2019. Não, mas o texto discute isso, né? A questão é justamente sobre isso. A Amazônia sofre regularmente com as queimadas, mas a de 2019 não se configura como maior, contradiz o texto. O prejuízo causado à região amazônica em 2019 decorreu da combinação de seca severa, desmatamento e prática de queimadas associadas pelo homem, né? Aliás, praticadas pelo homem associadas ao El Niño. Não, mas ele diz que não teve esse fenômeno aí. A letra D. Comoção internacional não justifica, se justifica, pô, aí eu vou parar até aqui, né? Porque claro que se justifica porque a queimada é significativa. E na letra E, as queimadas despertaram preocupação de pessoas de todo mundo, certo? Considerando a relevância da floresta como maior reserva de biodiversidade. No final acabou com a afirmação mais genérica possível, né? Mas correta dentro do texto. 122, o gabarito vai dar letra C. Vamos ver o que acontece aqui. Na organização das informações textuais, as expressões sublinhadas em a razão não poderia ser pior, a Amazônia arde em chamas, ou a Amazônia arde em chamas é para o pior, ou seja, a mão do homem pesou e muito para a alta neste ano aqui. Não sei se tu vai te lembrar dessa expressão aí, ou seja, que nós usamos na aula de pontuação. São expressões muito ligadas a explicações, não necessariamente simplesmente é um aposto que tem o mesmo sentido. Tu entendeu? Aqui, naturalmente, nem é um aposto, é uma frase inteira, mas é mais uma justificativa, uma contextualização, correto? Na letra A, vamos ver o que vai acontecer. Ampliar o termo pior. Concluir em um enunciado comparativo as informações precedentes. Não é concluir, é explicar. Sintetizar o sentido da oração precedente também não. E o outro também não é contestar, porque não é sintetizar. Na realidade, o cara está desenvolvendo a ideia do pior. Explicitar o sentido do termo razão e explicar em enunciado inferencial as informações precedentes. Assim tá legal, né? A razão é a Amazônia arder em chamas, tá? E o outro, explicar, é por que isso aconteceu, por causa da mão do homem. Eu acho que a letra C está valendo. Contestar o sentido da oração precedente, não, né? Pô, tem valor explicativo, né? E retomar o exposto na expressão não poderia ser pior, tudo bem. Agora, ratificar, enunciado explicativo, as informações não é ratificar, é explicar. Ratificar seria apenas uma confirmação, como se fosse o mesmo sentido. Vamos a 123. Olha bem agora. Aqui vai entrar uma espécie de questão sobre conotação, sobre linguagem figurada. Diz assim, de acordo com Aurélio, né, metonímia é uma figura de retórica que consiste no uso de uma palavra fora de seu contexto semântico normal, por ter ela significação com alguma relação objetiva de contiguidade, material ou conceitual, com conteúdo ou referente ocasionalmente pensado. Tá? Essa definição ela se aplica a que expressão do texto? Vai dar a letra A, porque os olhos do Brasil é uma metonímia dos olhos dos brasileiros, na real, da atenção das pessoas, correto? De atenção estar voltada, não necessariamente os olhos. Tá? Na letra B, por exemplo, eu quase não tenho linguagem figurada. A Amazônia sempre sofreu é uma figura de linguagem retórica, mas não é metonímia, é personificação, não é a Amazônia que sofreu, correto? A letra D não tem linguagem figurada, e os tempos de seca mais severos, severo também é uma metáfora, né? Mais fortes, ele quer dizer severa para pessoas, também pode ser personificação. Beleza? Muito bem, figuras de linguagem, a questão simples, mas não te lembra, dá uma olhadinha. 124, eu quero o problema de concordância verbal, vou achar os problemas, e aqui eu vou te lembrar, que era a questão correta,
que o cara vai usar sílapse, ok? Na letra A o cara diz assim, o Brasil e o mundo põe-se, faltou um M do plural ali, tá ligado? Põe é ele, põe. Se eu passo para o plural eles, o Brasil e o mundo, preciso do M. Tá? O gabarito lá, letra B, grande parte decorre usando sílapse. Não é normal, mas é só para te lembrar que existe. Na letra C, voz passiva sintética, não se vêem novidades. Na letra D, não tem o acento do tem havido, porque o haver significando existir é impessoal e impede a concordância da locução. Tá? E na letra E, a onda de incêndios florestais foi maior, ok? Muito bem. Questão de concordância verbal, então, a 124, nós ficamos com letra B. 125, questão de nexos, tá? Aqui, cara, eu vou pontualmente no nexo garantido, aqueles nexos que não têm condições de ter outra resposta, tá? Por exemplo, porém, que é a primeira expressão sublinhada, o primeiro nexo que aparece ali, é a adversidade. Concessão, que tem na B e na E, é a família do embora. Embora, ainda que, se bem que, apesar de, posto que, malgrado, com quanto, correto? Que geram uma oração subordinada, um verbo subjuntivo, não é a mesma coisa que a adversidade. Então só pode ser A ou D, correto? Agora, eu vou te lembrar de um detalhe da última oração. Tu tem um que ali, ó, eventos climáticos extremos, como é o ninho, que justifiquem, os quais justifiquem, é pronome relativo. É pronome relativo e está virgulado. Como é que é o nome disso? Oração subordinada adjetiva, explicativa, não é verdade? Então tem que dar explicação. Não tem como não dar a letra D. E aquele evento do meio ali que aparece assim, ó, tão severa como nos anos anteriores, tão como, tanto quanto, comparação. Beleza? Questão de nexos básica, isso aí tu não pode errar. Olha agora, a partir da questão 126, o texto da questão que logo na primeira vai fazer uma comparação com o primeiro texto, o texto jornalístico, né? Quando o cara diz assim, ó, os versos avalanches de desatinos, uma ambição desmedida, absurdos contra os destinos de tantas fontes de vida, estão tematicamente relacionadas a qual expressão? Tá? Aquele avalanche de desatinos, uma ambição desmedida, tá? É muito claramente a letra B, né? Não há novidade do fenômeno em si. A Amazônia sempre sofreu com queimadas e aí vem a ligação, a exploração da terra, que é a ambição desmedida, né? A letra A está focada no alerta, não tem questão do alerta ali. A letra C focada na estranheza dos especialistas, na explicação e não na ambição. A letra D nos eventos climáticos e a letra E também, nos tempos de seca mais severos, aí não fecha com a exploração e a ambição. Beleza? 127. Uma passadinha interessante naquela questão de estrutura e formação de palavras. Questão simples, módulo 12, prefixo, radical, sufixo. Aí o cara te dá 3 palavras, florestal de floresta, climático de clima e tolice, que naturalmente é de tolo. O que essas 3 palavras têm? São radicais que sofreram um acréscimo de um sufixo. Lembra quando uma palavra gera outra, tu tem a ideia da derivação. E derivação com sufixo, derivação sufixal, letra A. Bem tranquila, né? Muito bom. Então, olha, agora 128, nós temos um terceiro texto, né? Muito texto do Antônio Prata, aqui uma crônica. Você tá ligado que é interessante, né? Tu já viu um texto jornalístico, tu passou por uma poesia, agora tu tá vendo uma crônica do Antônio Prata, né? Cronista da Folha de São Paulo, bem conhecido. E a questão 128 sobre o que é variação linguística, ok? Aí eles perguntam assim, ó, a variedade formal da língua flagrada na passagem, só mesmo no totalitarismo soviético, pensei, assistindo a série, ó, totalitarismo, só mesmo, assistindo a série Craseado, regência bem aplicada, crase bem aplicada, coexiste com a variedade informal. Então eu quero agora a resposta que tenha variedade informal. E uma expressão recente, uma gíria bem recente, na letra C, que é deu ruim, beleza? Aí está a tua resposta. A questão também simples, muito presente na prova da PUC, né? O nível de linguagem que está sendo utilizado ali, 128C. 129, cara, discurso direto e indireto é uma pergunta que a PUC gosta muito de fazer na sua estrutura. Se, ao contrário da URGS, não pergunta para construí-lo ou destruí-lo, por exemplo, o direto vindo do indireto ou ao contrário, pergunta na sua estruturação. Então,
Então, as aspas estão ali empregadas para quê, tá? O que tu não pode aceitar, por exemplo, não é discurso indireto, né? Se fosse discurso indireto, justamente a situação é que não teria aspas, tá? Não é uma ironia, porque na realidade a pessoa está falando aquilo ali. Eu fui lá, eu vi, a pessoa efetivamente foi, não é irônica, ela não está se contradizendo. Não é ênfase, é simplesmente a fala de alguém. A ambiguidade não é marcada por aspas, então é, efetivamente, nos dois casos, o discurso direto. No primeiro, é uma citação que o cara usou no meio da frase dele, e no segundo é o discurso direto clássico, né? Porque tem até o verbo dissente ali, né? Repetem os cientistas, né? Lembra que o verbo dissente é aquele que introduz o discurso direto, que é qualquer coisa que indique fala, ok? Não precisa ser especificamente falou, disse, correto? Se os caras estão repetindo a fala, então é verbo dissente da mesma forma, ok? Muito bem. Agora chegamos à questão 130, vocabulário, clássica questão também. Cara, essa aqui, se tu errar, não fica muito chateado, porque é sorteio, né? Se tu não conhecer a palavra, eu acho que exasperados, exemplar e totalitária não são palavras difíceis, né? Totalitária talvez seja mais fácil delas. Exasperados poderia ser, por exemplo, assim, ó, exaltados, poderia ser desesperados, mais ou menos. Excitado e arrebatado não, porque tem conotações diferentes, tá? Eu não usaria irritado na letra B, porque exasperado é mais do que irritado. Se tu colocar irritado no lugar de desesperado, tu diminui a ênfase da expressão. Então ficamos entre A e C, tá? Agora, o exemplar da estupidez realista tem que ser modelo, né? Porque tu está te referindo a alguma coisa concreta. Esse comportamento é exemplar, não é uma lição. Eu marcaria já ali. Agora, totalitária te ajuda muito mais, né? Porque é aquilo que não admite oposição e não que segue uma única ideia. Porque eu até posso seguir essa única ideia, mas eu não quero que tu siga outras. O totalitarismo está em não admitir a oposição, ter a minha ideia, mas não admitir que alguém seja contra mim, correto? Então aí ficamos com letra A. Vocabulário é sorteio, mas essa aqui não estava tão ruim assim, essa aqui dava para encarar, né? Beleza, 131, a questão do coelhinho, né? Questão meio escatológica, meio sem noção, né? Mas quando o cara usa aquele para, tá? Para introduzir a noção X que o texto vai te perguntar, independentemente do resto do enunciado, tá? O para, como nexo, vocês estão ligados, só tem um uso. Deixa eu fazer um parênteses rápido aqui. Raros são os nexos ambíguos, não é? O que tu vai te lembrar de nexo que tem mais um sentido? Qual é o pior dos nexos? Por exemplo, como. Pode ser comparativo, que pode ser causal, pode ser conformativo. Mas desde que pode ser condicional ou temporal. Mas isso são 2 ou 3. A tendência é o nexo ter sempre o mesmo, único, exclusivo e obrigatório, sem exagero nenhum, sentido. O para é finalidade. Então, ou é B ou é D, correto? Como é que eu vou fazer a diferença entre elas? Agora eu vou pelo sentido. Finalidade da B, enquanto a pergunta do coelho representa a aceitação da expressão de asco. Não, o coelho não está aceitando, ele diz nojinho porque ele não aceita que a menina não aceite a condição dele. E na letra D, finalidade, enquanto a pergunta do coelho expressa repulsa em relação ao comportamento da garota. Claro, tá aí a ironia, a brincadeira do quadrinho, de a menina ter repulsa do coelho, por isso o coelho responder da mesma forma, ok? Muito bem, tu vê que é bem variada aqui essa percepção das características de gênero, né? Quadrinho, poesia, artigo jornalístico, crônica, e agora voltamos para uma crônica, né? Uma crônica antiga do Carlos Drummond de Andrade, sobre palavras que são antigas, utilizadas fora do contexto, num diálogo casual entre duas pessoas. Então, 132, aquelas perguntas que eles fazem, o quê? E professor, quem sabe, para se referir ao vocabulário diferenciado daquela pessoa, se referem ao quê, né? É claro que eles dizem segundo parágrafo, mas é a segunda linha, né? Quando o cara diz o quê, é porque ele não entendeu o sentido daquela expressão biltre, correto? Biltre é, como dizer, um FDP, mas com muita categoria, tu entendeu? Você está xingando muito o cara, que talvez até não faça efeito se a pessoa não conhecer a expressão. E professor, quem sabe, vocês conhecem a expressão conjectura, né? É dúvida, mas ele está tentando colocar uma hipótese, ok? Esse cara talvez seja professor para usar esse tipo de vocabulário. Aí ficamos tranquilamente com a letra B, né? Comentário da A não tem nada a ver. Na C não é uma dúvida fundamentada. Não é uma hipótese, né? O cara não sabia o que ele estava dizendo, como é que vai ser uma hipótese, né? E também não é um revide, né?
também não é uma ironia na letra E, né? O cara está realmente questionando, talvez ele fosse professor. 133, aquela questãozinha de tipologia textual. O cara te diz assim, ó, analisando os modos de organização do texto, desse texto aí, esse texto é, pessoal, do seu ponto de vista da sua tipologia, tá? É uma crônica narrativa, né? O cara está te contando uma história, prevalece a narração, até que no final, o Drummond, no finalzinho, a partir daquele parágrafo do penúltimo, na realidade, os velhos xingamentos, que depois tem mais uma, a maioria, que é uma frase só, mas é um parágrafo, ele faz uma ponderação sobre pessoas havia que se recusavam a usar o trivol nas ruas e botequins, correto? Aí ele faz, lembra dessa expressão? Pensamento, uma reflexão, aquilo que a gente faz no final da redação da URGS, uma ponderação. Ele avalia a situação. Por isso nós vamos ter bem tranquilamente a letra C, né? Narração até o penúltimo parágrafo com a reflexão nesse próprio. E uma conclusãozinha ali no final na a maioria, ok? Finaleira dessa prova, olha que interessante, na questão 134. Cara, basicamente, essa questão de reescrita fácil é uma questão de vocabulário, né? Porque ele diz assim, a maioria sem dúvida não se empenhava, tá? Até aí eu já resolvo, ó, a maioria provavelmente não se sujeitava. Não, empenhar é, como vai dizer a resposta da letra D, empenhar é dedicar-se, não é se sujeitar. A maioria talvez, bom, mas daí sem dúvida e talvez já mudou, né? Não é obrigar. A maioria realmente pode ser não se rendia em requintes. Não, não é a mesma coisa empenhar e se render. E na letra E não se comprometia em requintes. A maioria evidentemente não se comprometia em requintes. Empenhar é trabalhar em alguma coisa. E não estar, digamos, junto, ser parceiro, que é o caso de se comprometer, beleza? Ficamos com letra D, se dedicar. E aí, para finalizar, como a prova da PUC vem fazendo muito, a última questãozinha, vai lá e pede o módulo 14, classes gramaticais. E ela está usando aqui exatamente o mesmo exemplo com o qual a gente finaliza o item de classes em transformação. Ele diz assim, ó, traduzo coisa nenhuma. O que é esse nenhuma? Pronome indefinido, correto? Inclusive está na posição posterior ao substantivo, correto? Não é a posição normal do pronome, o pronome normalmente vem antes. Lembra? O substantivo fica no meio. Antes vem artigo, pronome e numeral, depois vem o adjetivo. Mas ali o cara colocou o pronome depois. E nenhuma não tem outra classe, só tem a classe de pronome. Então eu quero encontrar um termo sublinhado da mesma classe, correto? Na letra A, o lugar certo onde ocorreu a batalha entre o Ford e o Fuca, não me lembro agora. O que é esse certo? É um adjetivo. Tanto que eu poderia dizer o lugar correto, o lugar devido, ok? Na letra B, o senhor do Ford proferiu ofensas ao jovem do Fusca, pensando estar dizendo o certo. O que é esse certo aí? Acompanhado de um artigo na frente. Substantivo, né? Claro. A coisa certa é o que está escrito ali. Para muitos, não era certo ofender com palavras simples. O que é esse certo aí agora de novo? Adjetivo. Ofender não era certo. Faz o papel do predicativo, complemento do verbo de ligação, o verbo to be que está ali. Era. Na letra D, em um bate-boca, ninguém acaba falando certo, já que a ofensa, as ofensas prevalecem. Cara, aí teoricamente, ninguém acaba falando certo. É um uso levemente coloquial que a gente corrige em redação, lembra? É ninguém acaba falando corretamente. Lembra, nessa aula a gente também tem um exemplo que assim, ó, chamei a minha monitora e ela veio rápido. Tu viu que eu chamei a monitora, mas eu nem usei o feminino porque ela veio rápido, porque é rapidamente. Então aqui o correto seria dizer ninguém acaba falando corretamente. Okay? Aqui o papel é de advérbio, na real. Tanto que se eu passasse essa frase para o plural, como é que ela ficaria? Eles acabam falando certos? Por que não tem concordância? Por que fica eles acabam falando certo? Porque é advérbio, beleza? Tomara que seja a letra E, né? Porque a questão acabou. Na letra E eu tenho assim, ó, na fala do senhor idoso, o jovem identificou certo termo que desconhecia. O que é esse certo termo? É tipo assim, ó, algum termo que ele desconhecia, correto? Aí é pronome indefinido, ok? Aí o certo adjetivo que tu viu depois de lugar ali, na sua posição tradicional de adjetivo, ao vir para frente, muda de sentido e muda de classes gramaticais. Módulo 14, dá uma passadinha, cara, teoria desse tamanho, mas vai garantir uma questãozinha a mais para ti.
Tu acha que uma questão vai fazer diferença ou não? Melhor não arriscar, né? Aí, boa prova pra vocês. Valeu, um abraço.